Conversar com a doutora Alexandra Miranda, médica, ginecologista, que está connosco. Doutora, bem-vinda e muitíssimo obrigado também por estar connosco, por todos os esclarecimentos que nos vai prestar e, portanto, antecipadamente grato também em nome dos telespectadores, para que depois possa também, já agora, colocar questões no que esta área da saúde, da ginecologia diz respeito. Neste tempo do consultório, nesta terceira parte, vamos nos debruçar sobretudo sobre a questão da menstruação, porque é necessário falar, porque é algo normal, saudável, mas muitas vezes ainda as pessoas se inibem de falar destas questões. Não é isso que pretendemos, justamente o contrário, que se fale sobre todas as questões do que diz respeito à saúde, porque afinal o que está em jogo, o que está em cima da mesa é a própria saúde. Assim sendo, se me permite, doutora, porque é que, e começo por aí, porque é que eventualmente ainda existe algum tipo de tabu, não sei se lhe posso chamar assim, quando noutras áreas da saúde já as coisas estão muito mais facilitadas? Olá, Ricardo. Antes de mais, boa tarde. Permita-me, antes de começarmos, agradecer o amável convite por estar aqui presente. Estar cá e ter aceito, naturalmente. Muito bem. Então, relativamente à questão que colocou, este é um assunto muito no feminino, não é? E congratulo e felicito a produção por ter um entrevistador de género masculino. Estamos desde já a quebrar um tabu e um muito mito. Bem, ainda bem. Porque realmente há sempre alguma animosidade e algum prurido em falar sobre estes temas. Mas ainda assim o acesso à saúde e à informação sobre saúde tem sido amplamente divulgado e hoje em dia está muito mais facilitado. E este tema sobre a menstruação, a sexualidade, era um tema muito feminino, um legado no feminino que passava de avós, mães para filhas, amigas, era algo que não se conversava propriamente em público. Hoje em dia está a mudar um bocadinho, nos consultórios já nos chegam mães a perguntar com que idade é que as filhas devem ir a primeira vez ao ginecologista, porque sentem-o à vontade para falar sobre os temas, mas preferem que seja alguém formado e com mais informação sobre o assunto a esclarecer as dúvidas. E acho que isso é um passo importante para a sociedade e para a literacia em saúde. Já agora com que idade, doutora? Então, isto depende um bocadinho, mas eu penso que a adolescência é uma idade muito desafiante e habitualmente, falar sobre os temas do ciclo menstrual normal, da sexualidade, da gravidez não desejada, quando surge a primeira menstruação ou a menarca, será uma altura interessante para começar a abordar esses assuntos. Que surge normalmente em que idade? Ou A varia menarca um bocadinho? tendencialmente tem vindo a aparecer cada vez mais cedo. Com a melhoria dos cuidados de saúde, a alimentação mais cuidada. Portanto, há meninas que aos 9, 10 anos começam a menstruar, mas nessa altura algumas delas ainda não têm maturidade propriamente para falar sobre estes assuntos. Portanto, nestas situações, aconselho a sair um bocadinho mais tarde, por volta dos 13, 14 anos, para começar a abordar assuntos que exigem alguma maturidade inerente. Mas ainda assim, terá que ser abordada essa questão e explicada de alguma forma no ambiente familiar Isso, o que é que eventualmente está a acontecer, não é? Exatamente, até para Daí que seja importante falarmos sobre isto também aqui, para que em casa depois possam... a normalidade claro que lhe que deve ser inerente, deve ser algo que... não deve ser um tabu ou um constrangimento falar sobre uma coisa que é fisiológica, que é normal. Até porque uma criança de 9, 10 anos pode ter, dizia, menarca, foi o... A menarca, exatamente, a primeira menstruação. E na turma da escola, outras meninas outros não ter, e portanto... Isso. Tem que se explicar mas aí que não é... tocamos outro ponto muito importante da educação para a saúde, que é a escola, que é um fórum ideal também para se falar sobre esses temas e encará-los com normalidade. E devem ser antecipados à idade de ocorrência deles, que para quando acontecerem, não gerar constrangimento, não gerar desconforto, medo e dificuldade de comunicação. Então vamos lá falar sobre esta questão e tentando perceber primeiro o que é de facto a menstruação. Existe naturalmente um conceito, não é? Isso. Pronto, e faz todo sentido começar a abordar os conceitos, porque muitas das confusões têm exatamente a ver com isso, porque muitas vezes chamamos menstruação a fenómenos de hemorragia genital que não o são. Okay. Portanto, a menstruação é um fenómeno fisiológico, normal, cíclico,
cíclico, que ocorre com uma regularidade que habitualmente é cerca de 28 dias na mulher, nos anos de vida reprodutiva, ou seja, nos anos em que a mulher tem capacidade de engravidar. Isto porque o sistema reprodutor feminino está preparado para todos os meses tornar-se receptivo a uma gravidez. A menstruação é o fenómeno mais visível desse ciclo e resulta então da não nidação do embrião na cavidade uterina. Portanto, quando há um insucesso reprodutivo, ou porque não houve oportunidade dele acontecer, ou porque houve, mas por algum motivo ele não funcionou bem, o endométrio, a cavidade que reveste o interior do útero, descama, tem uma hemorragia e essa hemorragia exterioriza-se sobre a forma de menstruação. Muito bem. Okay? Portanto, sempre que não há uma gravidez... Isso à partida, na normalidade, acontece. E apesar de ser o momento do ciclo menstrual que gera algum desconforto e algumas mulheres nem sempre o desejariam ter, diz muito sobre a saúde reprodutiva e do sistema reprodutor feminino. Diz-nos que o comando do sistema nervoso central, o hipotálamo e a hipófise, que são as glândulas que secretam basicamente as ordens para os ovários funcionar, estão funcionantes, secretam essas hormonas. Significa que a mulher tem ovários normais neste sentido, que produzem folículos com um óvulozinho que vai ser libertado, que produzem estrogénios e as outras hormonas femininas, como a progesterona, e que tem um útero com uma cavidade endometrial que está patente e que exterioriza esse fluxo menstrual. Portanto, quando uma mulher nos chega ao consultório e nos diz que tem ciclos menstruais regulares, com uma periodicidade normal, nós já excluímos muita patologia que deve ser investigada quando alguma coisa não corre bem. Portanto, eu costumo dizer que menstruação acaba por ser saúde. Sim, naturalmente que sim, e é disso que estamos aqui também a falar. Quando dá esta indicação de periodicidade normal, ciclos, estamos a falar concretamente de quê? Ou seja, o que é normal? Isso. A normalidade é um conceito muito abrangente. É verdade, não é? mas neste caso é se calhar mais fácil. E obrigada pela pergunta, porque faz todo sentido. E às vezes é difícil encaixar a diversidade da biologia humana num padrão. Certo. E às vezes as pacientes ficam defraudadas por nós dizermos, bem, pode ser normal ou não, porque os espectros extremos às vezes criam-nos algumas dúvidas. Mas podemos caracterizar a normalidade da menstruação em diferentes dimensões. Na regularidade, como estávamos a falar, na periodicidade, na intensidade e na duração. Certo. E isso são questões muito frequentes num consultório de ginecologia. Algumas senhoras dizem que menstruam 3 dias e acham que é pouco, outras menstruam 6 e acham que é muito, e, portanto, considera-se um consenso de normalidade, sabendo que há alguns extremos, a duração inferior a 8 dias. Mais de 3 ou nem sequer há um mínimo? Antigamente havia um mínimo de 4 dias, mas os consensos mais recentes referem-se ao limite máximo, 8 dias. Acima de 8 dias considera-se que já é um período menstrual prolongado. Exatamente. Pronto, em termos de quantidade, também é algo muito difícil de quantificar, não é? Antigamente havia os 80 mililitros como referência, mas isso no consultório não é viável. Pedir às senhoras para saberem quantificar a quantidade. Portanto, hoje em dia considera-se o termo abundância algo que impacta na qualidade de vida e no dia-a-dia da mulher. Pronto, uma mulher a própria mulher tem que se conhecer de forma a perceber se em determinado período é mais ou menos abundante. Isso, é um termo de comparação, se bem que as primeiras menstruações não são um bom termo de comparação, porque exatamente, os primeiros nem tem termo de comparação. A afinar o eixo e, portanto, há menstruações que tendencialmente são até mais abundantes, é uma queixa frequente na adolescência, as menstruações abundantes, mas sim, uma senhora que nos relata que muda frequentemente de penso higiênico durante o dia, que a menstruação sai em abundância com coágulos, que sente tonturas durante a menstruação, é algo que nos chama a atenção e que será um indicador de uma menstruação abundante. Depois, em termos de periodicidade, como estava a dizer, em média são os 28 dias, mas há então um limiar, um intervalo de tempo entre os 24 e os 38 dias que é aceitável. Ou seja, que é um limiar bastante amplo. Sim, não é? são uma balizas. mulher que habitualmente tem um ciclo de 38 dias, vem-se queixar que tem ciclos muito longos, ou seja, o intervalo entre menstruações muito longas.
Outra questão muito frequente e que às vezes gera confusão na comunicação no consultório é acerca da regularidade. É muito frequente as senhoras dizerem que têm ciclos irregulares, mas depois quando vamos detalhar a história, afinal, dizem que menstruam todos os meses e de facto há uma margem de normalidade bastante grande neste aspecto. Okay. Não tem que ser ao dia normal, X. Sim, normal, quando a diferença entre o ciclo mais curto e o ciclo mais longo pode ser até 9 dias. Portanto, é bastante, não é? Num ciclo, em regra de 28, pode ir até aos 19 ou até aos 30 e poucos. Sim. Pronto, então, se calhar, a normalidade encaixaria nestas dimensões. Embora já percebemos que há aqui balizas grandes, naturalmente sim. Agora, quando é que há, enfim, períodos menstruais anormais, ou quando é que existem, ou podemos considerar que existem anomalias, e porquê é que eventualmente elas surgem, se é que deve haver aqui um espectro grande para que possa surgir, não é? Exatamente. Se calhar eu caracterizaria as anomalias da menstruação em 2 ou 3 sentidos. Okay. Um deles é a ausência de período menstrual. Não é normal uma mulher que não está sob a ação de contraceptivo ou outra medicação hormonal não menstruar. Isso chama-se amenorreia. A causa mais frequente em idade fértil é a gravidez, portanto é logo a primeira coisa a ser despistada. Mas é também um sinal de patologia que pode ser orgânica, disfunções endócrinas, disfunções nutricionais, disfunções do sistema nervoso central, e depois depende muito se a falha menstrual é primária, ou seja, se uma mulher que nunca menstruou, de uma mulher que já menstruou e deixou entretanto de menstruar. Os diagnósticos associados a cada uma delas são completamente diferentes. Okay. O nosso raciocínio vai ser diferente. Nas amenorreias primárias, pensamos em anomalias da diferenciação sexual, de anomalias do trato reprodutor. Nas causas secundárias, lá está, vamos pensar em gravidez, algumas anomalias genéticas também. Pronto, o raciocínio é um bocadinho diferente. Depois, outras anomalias ou disfunções são as hemorragias uterinas anómalas relacionadas com a menstruação. Lá está, uma mulher que nos diz que não tinha nenhuma particularidade de que se queixava relativamente ao ciclo e começa a ter hemorragias muito abundantes ou ciclos muito irregulares. Isso pode ser sinal de patologia, que pode ser anatómica, no sentido de, por exemplo, isso surge muito frequente nas mulheres em idade fértil, os pólipos do endométrio, os leiomiomas ou fibromas, como na gíria, como mais frequentemente se diz, patologia associada à malignidade, as neoplasias do endométrio, e depois as causas mais disfuncionais, mais endócrinas, se lhe podemos chamar, como o síndrome do ovário policístico, que é uma das causas mais frequentes para menstruações irregulares e mulheres que têm períodos mais longos de falha menstrual e depois hemorragias mais intensas. Uma das outras causas que podemos ter é... Não tem problema nenhum. Sim. Lembrar-se-á mais à frente. É isso, estava a seguir o raciocínio. As anomalias da coagulação, por exemplo, problemas hematológicos primários. Havendo essas anomalias, doutora, temos que ir à procura da origem do problema, naturalmente. Que meios existem disponíveis para que já agora as senhoras também estejam a contar com o facto de, se houver alguma anomalia, pois que se vá à procura do problema. Que meios são utilizados no sentido de encontrar a causa? Sim, a investigação diagnóstica vai depender um bocadinho então da disfunção que a paciente se queixa. Mas hoje em dia os ginecologistas têm a vida bastante facilitada porque têm à sua disponibilidade no consultório um ecógrafo. Portanto, facilmente permite-nos fazer um exame de imagem e os ecógrafos hoje em dia têm uma resolução cada vez maior e uma qualidade de imagem maior e, portanto, rapidamente podemos excluir ou pelo menos alterar, perceber as causas anatómicas.